De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Vitor Dib. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo e se dedica nos últimos anos à cirurgia da obesidade, também conhecida como cirurgia de redução do estômago. No tratamento do obeso em geral, né? Você tem uma equipe multidisciplinar, não é isso? É. E como é que funcionaria esse tratamento? A gente poderia conversar assim primeiro sobre esses sobrepeso e tal, né? É verdade. Assim, ó, a base do tratamento, aí eu não vou estratificar. Para o excesso de peso, seja sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3, é a reeducação alimentar, mudança de estilo de vida. Essa é a base de qualquer tratamento para excesso de peso, independente do grau. Agora, veja, essa abordagem ela deve ser feita por uma equipe, sim. Porque a gente viu que os fatores que corroboram com o desenvolvimento da obesidade, eles são múltiplos. Então, você tem que abordar isso também de forma multidisciplinar. É fundamental você ter um psicólogo, você ter um nutricionista, você ter um fisioterapeuta, você ter um profissional de educação física, você ter um nutrólogo, ou seja, uma equipe que aborde os diversos aspectos relacionados à obesidade de forma conjunta. Por isso que eu chamo de equipe multidisciplinar. Então, é diferente de você ir isoladamente no nutricionista, ou isoladamente no nutrólogo, ou buscar isoladamente uma atividade física. Não, você tem que estar num grupo, fazer parte de um grupo que esteja afeito ao problema da obesidade e que o aborde de forma conjunta e progressiva e prolongada, porque não é um processo de uma consulta e você vai pegar umas orientações e vai, a partir dali, mudar tudo que você faz. Não. É uma coisa que tem que ser repetida, que tem que ser cobrada, que tem que ser corrigida no longo prazo, médio e longo prazo. Mudar hábito, mudar estilo de vida não é fácil, requer acompanhamento de médio e longo prazo. Então, o fundamento é abordar isso com uma equipe multidisciplinar. Quando você está lidando apenas com sobrepeso, em geral, você consegue corrigir isso apenas dessa forma, através de consultas e de orientações. Na sua clínica, como é que funciona? Por exemplo, o cidadão vai lá, nos assistiu aqui, uma entrevista muito boa, e ele vai marcar uma consulta. Mas como é que ele marca a consulta? Quem é o start, o pontapé inicial? É o Dr. Vitor? Sim. Entendi. Ele marca primeiro para o médico. Marca para o médico, você faz uma avaliação, como vai fazer para avaliações e obviamente estratifica, né, os casos e aí encaminha, dá o segmento adequado para cada caso. Entendi. Quando você está lidando com sobrepeso, como eu te falei, normalmente é isso. É uma abordagem multidisciplinar com acompanhamento. Tá? E daí, com o tempo, você consegue, sim, bons resultados, excelentes resultados nesse grupo de pacientes. Aí você vai subindo de degrau, por exemplo, você cai no grupo de obesidade grau 1. Você mantém essa equipe multidisciplinar, como eu te falei, a base do tratamento é essa, reeducar e mudar o estilo de vida, e pode oferecer uma ferramenta adicional, que aí eu estou falando do tratamento endoscópico, que é o balão intragástrico. Então, na obesidade grau 1, você pode associar a abordagem multidisciplinar o tratamento endoscópico através da colocação de uma prótese de silicone dentro do estômago. E lá dentro ela é preenchida com um volume de aproximadamente 600 ml, vai ocupar um espaço dentro do seu estômago, vai promover uma sensação imediata de saciedade. Comer um pouco já está sentindo que já comeu demais. A prótese está ali ocupando. Ela por si já te dá uma sensação de saciedade. Essa prótese fica 6 meses. Ao longo desses 6 meses, o paciente é assiduamente avaliado por essa equipe, tentando exatamente a correção dos hábitos, do estilo de vida. Para um dia tirar essa prótese. Com 6 meses. Entendi. Em 6 meses você faz outra endoscopia e retira essa prótese. E o que você espera é que o paciente esteja reeducado. Mas isso também não impede de ele manter um acompanhamento por um tempo mais prolongado com essa equipe, se for necessário. E esse balão dentro do estômago limita a vida dele? Tem alguma restrição em prática de esportes? Não, pelo contrário. A gente vai buscar isso, né? Que ele mude o estilo de vida, que ele pratique a atividade física. Entendi. Nós temos um intervalinho, obviamente, você coloca o balão, essa prótese ela te dá um desconforto maior, então a gente recomenda que isso se inicie após os 7 a 10 dias do procedimento, né? Porque eu fico imaginando, 600 ml dentro da barriga, né? Então, é um peso líquido, ali, né? Líquido. Tem o espaço que ocupa e o peso, né, que ele tem, né? Por si. Se nós vamos subindo um pouquinho mais, caímos na faixa de obesidade grau 2, é onde a gente já começa a pensar em cirurgia, principalmente se já houver associação de doença. Eu sou grau 2 e tem uma hipertensão, por peguei exemplo. Diabetes, um exemplo. Pronto, daí você já entra no grupo da cirurgia. Ou obesidade grau 3, independentemente de ter alguma comorbidez. Você pode ter obesidade grau 3 e não ter nenhuma doença visualizável ainda,
mas você já cai no critério de indicação cirúrgica. E por que entra no critério de indicação cirúrgica? Eu falei, o organismo cria uma memória. Quando você chega nesse nível de obesidade, a literatura é muito clara, é mais de 95% de falha do tratamento clínico. Então, obesidade grau 2, grau 3, o tratamento é cirúrgico. Você não vai conseguir driblar essa situação no longo prazo. O paciente vai perder peso e vai recuperar. Vai perder e vai recuperar. Então, ele vai levar o resto da vida nessa sistemática, o que é muito deletério, muito ruim para o organismo dele. Então, esse efeito sanfona é muito ruim. É muito ruim. E lhe digo, hoje, o único tratamento eficaz para o obeso mórbido, e a gente está falando nessa faixa de IMC, 35 com doença ou 40 com ou sem doença, é o tratamento cirúrgico, tá? Com mais de 80% de resultados satisfatórios no longo prazo. Mas não esqueça, a base continua sendo a reeducação alimentar. Então, uma coisa que eu falo para os nossos pacientes é que nada que se faça é mágico ou é uma varinha de condão. Então, tudo que se ofereça, além da reeducação, além da mudança de estilo de vida, são apenas ferramentas que o paciente vai ter que aprender a usar. E essas ferramentas nada mais fazem que colocar o paciente numa situação de conseguir fazer de forma adequada a reeducação alimentar novamente. O obeso mórbido não consegue fazer uma reeducação alimentar adequada se não receber a ferramenta que é a cirurgia. Entendeu? Entendi. Ele não vai conseguir. Então, a cirurgia ajuda muito. Qual é o fator primordial da cirurgia? Tem várias técnicas, Ana. Então, mas fundamentalmente as técnicas mistas e restritivas, elas reduzem de forma importante aquela fome orgânica. O apetite, a fome. Não estou falando da vontade de comer por ansiedade, por depressão. Estou falando da fome orgânica. Essa diminui com a cirurgia. A fome do hormônio, não é isso? A fome do hormônio. E diminui fundamentalmente porque o nível da grelina diminui quando você opera. Aqui é o hormônio da fome. Entendi. Então você opera, cai muito o nível de grelina. Então a fome mesmo realmente diminui. Imagine, isso é um grande aliado para quem quer se reeducar. Com certeza. Quando a fome não está incomodando, é muito mais fácil você seguir uma orientação nutricional, nutrológica, de forma adequada. A fome não está perturbando. Então você vai comer do jeitinho que o profissional te orientar. Né? Então seria correto falar assim, por exemplo, o tratamento do sobrepeso é somente dieta, exercício físico, orientação. Exatamente. Os outros tratamentos, quer dizer, esse não muda. Se você está num grau maior, vai só acrescentando coisa. Só acrescentando uma ferramenta. A ferramenta vai sendo mais potente à medida que o nível de obesidade aumenta. Mas o princípio não muda. O princípio é o básico, é o mesmo, é a reeducação. Por que eu digo que a cirurgia é apenas uma ferramenta que vai ajudar o paciente a fazer essa reeducação alimentar? Né? Porque, na verdade, o que leva ao ganho de peso não é o tamanho do estômago. Você não engorda porque seu estômago é maior ou menor. O principal fator que te leva a ganhar peso é comportamental. E você não opera a cabeça, você opera o estômago. Então eu estou usando um artifício para corrigir um problema que é comportamental. Entendi. Entende? Bom, eu quero conversar com você, nós temos mais um bloco, eu quero conversar com você ainda sobre essa questão da cirurgia, especificamente da cirurgia. Certo. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.